Bom dia a todos. Então vamos continuando aqui com as nossas videoaulas. A gente viu que na última aula a respeito de layouts, né? A gente estudou principalmente o Constraint Layout, entendeu como é que ele funciona, em relação à criação das constraints, né, em cada elemento, como posicionar os elementos em tela e tudo mais. A gente viu também como fazer a criação de alguns elementos através do modo text e também posicionar eles através do modo design. E por fim a gente aprendeu como atribuir um elemento a um componente Java, né? Ou seja, um elemento view, um elemento visual da nossa tela, a um objeto Java na nossa classe MainActivity. Hoje a gente vai aprender a criar as ações para um botão. Depois a gente vai ver como alterar o elemento text de um text view, receber os dados, né, digitados, por exemplo, em um edit text. Aí para finalizar a gente vai ver um novo elemento que é o chamado de toast, beleza? Então para iniciar, pessoal, como que a gente faz para criar a ação para o nosso botão? Eu vou abrir o nosso projeto aqui novamente, onde a gente parou. Estou aqui na minha Activity, eu vou voltar aqui para Content Main, voltar para o modo Design. Então até o momento nossa aplicação está assim, né? A gente tem aqui um Text View. Quando a gente está executando o projeto, né, no onCreate, ele vem aqui e altera isso aqui para mim para videoaula de mobile. Eu tenho um botão e tenho um Edit Text. Então, para iniciar, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos trocar a disposição desses elementos aqui na tela. Vamos pegar esse botão e jogar ele abaixo do nosso Edit Text. Então, a gente tem duas formas de fazer isso. A primeira seria clicar no botão, arrastar ele para baixo. Só que notem que, como ele está atrelado ao Text View, ele não passa para baixo do Edit Text. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, vou voltar aqui, deletar essa constraint. Então para isso a gente clica nela, vem aqui em atributos e clica nesse X aqui, ó. Ou seja, ele não vai mais estar relacionado com o Text View. Ainda não vai dar certo porque o elemento de baixo está associado ao botão, ou seja, o Edit Text. Então a segunda forma que a gente tem para alterar isso aqui seria pelo modo de texto. Então no modo texto, se eu quisesse, por exemplo, alterar o Edit Text, eu diria o seguinte: ao invés da constraint top aqui do meu Edit Text está atrelado com o meu botão, eu vou colocar ele atrelado com o meu Text View 2. Então ele passou a estar atrelado ao de cima, beleza? Mesma coisa eu poderia fazer com o botão aqui. Vou fazer no modo gráfico, só para ir alterando, né, um formato e outro. Então a mesma coisa que eu acabei de fazer pelo modo texto, eu vou fazer pelo modo gráfico. Que é clicar aqui e arrastar e atrelar ele ao meu Edit Text. Então beleza, a gente alterou aqui a ordem. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o texto que está escrito aqui nesse botão. A gente pode fazer isso clicando no botão, vindo em atributos e alterando aqui o elemento text. Coloco aqui, por exemplo, botão, né, ou qualquer outra coisa. A gente vai alterar também, a gente pode alterar também pelo modo XML. Então, seguinte, pessoal, a ação desse botão aqui, quando a gente clicar nele, a gente vai querer que tenha um campo, um outro text view aqui embaixo, que ele vai alterar para mim, vai escrever alguma coisa nesse text view. Então a gente vai criar um text view aqui em branco, e quando o botão for clicado, ele vai atribuir um texto a esse text view. Então para isso, a gente vem aqui em text view, vou clicar e arrastar aqui para baixo. Beleza, eu quero que ele seja responsivo nas laterais e esteja aqui atribuído ao meu botão, beleza? Então ele está aqui, vamos colocar ele responsivo. Então eu vou alterar aqui para constraint.
beleza? Então tem aqui nosso texto. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é retirar o texto dele. Então onde está escrito text view eu vou apagar, vou deixar ele em branco. Ele ainda está aqui, só que está em branco. E o ID dele está text view, eu vou alterar para text view mensagem. Aproveitando, eu vou renomear todos os meus objetos, então para ficar mais organizado. Então o primeiro text view eu vou colocar, ao invés de text view 2, text view título. O meu edit text, o meu edit text vai virar edit text nome, por exemplo. O meu botão vai ser o botão mostra mensagem. Vou dar um yes aqui para ele atualizar as referências lá na minha classe R. Então beleza, tenho aqui meus 4 elementos. Próximo passo, pessoal, vai ser o seguinte: a gente vai criar uma ação para esse botão. Então para isso a gente vai vir, a gente tem duas formas de fazer isso. Vamos fazer aqui primeiro pela classe Java. Então a gente vai pegar esse botão e atribuir uma ação. Então vocês lembram que pegar esse botão aqui é bem fácil. A gente vai vir aqui, vai declarar um objeto tipo button. Vou colocar aqui o nome de botão mostra mensagem. Lá no onCreate eu vou dizer o seguinte: botão mostra mensagem vai receber um find view by id r.id botão mostra mensagem, que é o id que a gente colocou para ele, né? Lembrando que a classe R é a classe que vai referenciar todos os objetos que a gente tem na tela. A gente fez isso na última videoaula. E vocês lembram também que eu disse a questão do cache, como ele vai retornar uma view. É interessante que a gente coloque aqui, forçando ele, né, a que esse objeto seja um botão. Então a gente vai fazer esse cache aí. Pessoal, é o seguinte, logo abaixo aqui então eu já posso criar o método, né, que vai estar atrelado a esse botão, que vai ser o método, a ação para ele. Então para isso a gente vai ter que setar aqui nele, então o botão mostra mensagem, com click listener. Então para isso eu coloco um ponto set on click listener. Esse método ele vai receber uma nova view passando justamente um método onClick. Então quando a gente fizer isso, automaticamente ele já vai sobrescrever o método onClick aqui para nós. Então eu coloco aqui um new view.onClickListener, que vem do android.view.view. Então assim que eu der enter, ele já vai sobrescrever para mim um método chamado onClick. Então tudo que eu passar aqui dentro desse onClick, ele vai fazer na tela para mim. Beleza? Então pessoal, antes de eu continuar aqui, eu vou declarar mais um objeto aqui em cima, que vai ser o outro text view que a gente tem, que é o resultado lá, né, quando a gente clicar no botão. Então vai ser o text view mensagem. Mesma coisa aqui embaixo, meu text view mensagem vai receber um find view by id r.id text view mensagem. Foi aquele que a gente criou lá no XML, né? Eu vou aproveitar, vou pegar esse outro text view aqui, Ctrl X, vou colar ele aqui, só para ficar um pouco mais organizado. Esse text view aqui eu vou alterar o nome dele para text view título, só para ficar um pouco mais organizado aqui pra gente, beleza?
Então tá. Então text view título. Ponto set text. Então quando eu clicar no meu botão aqui, eu quero que ele pegue esse text view mensagem e altere o conteúdo dele. Então vai ficar text view mensagem ponto set text, e aqui eu passo um string que eu quiser. Vamos colocar aqui o seguinte: seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Beleza? Então quando eu clicar no botão, ele vai pegar lá o meu text view mensagem e alterar isso aqui para mim. Vamos fazer um teste? Vou rodar aqui. Notem que o meu emulador ele não está startado, então pode ser que demore um pouquinho aqui a primeira execução. Ele está carregando aqui para mim. Um Galaxy Nexus. Posicionar ele aqui um pouco melhor. Então o Gradle que está rodando, né, fazendo a build. Beleza, instalando a APK. Ok. Então assim que ele rodou, ele foi lá para mim, alterou o título, né? Então alterou a posição deles. Depois a gente vai trocar esse texto aqui também. Então pessoal, quando eu clicar no botão, olha só, ele pegou o text view embaixo que estava em branco e setou o que a gente tinha escrito. Beleza? Então tá feita a ação para o nosso botão. Então através desse método, né, setOnClickListener, passando uma view.onClickListener, ele consegue fazer essa alteração para a gente. Tem uma outra forma de também estar criando as ações do botão. Nas próximas aulas a gente vai aprender como fazer isso. Então, continuando aqui, gente, vamos alterar aqui a mensagem, né, o texto aqui do botão, e vamos fazer uma outra coisa. A gente vai pegar o que tiver digitado aqui dentro e vai concatenar nessa mensagem. Então como que a gente faz isso? Vamos por partes aqui então. Primeira coisa, vamos voltar aqui no Content Main, onde está escrito aqui botão. Eu posso alterar por aqui, ou então aqui em text eu procuro aqui o meu button e no Android text dele eu posso alterar. Então vou colocar aqui mostrar mensagem. Beleza? Então agora, em vez de ter escrito botão, vai ter escrito mostrar mensagem. Vou voltar aqui na minha classe Java. É o seguinte, eu quero pegar o conteúdo do edit text, o que tiver digitado no momento, e concatenar aqui na frente. Como que eu faço isso? Então, seguindo a lógica, a primeira coisa é recuperar, né, o componente. Então é um edit text. Vou dar o nome de edit text conteúdo. E aqui eu dei o ID para ele de edit text nome. Então, aliás, para ficar igual, eu vou colocar aqui também a mesma coisa, edit text nome. Beleza? Então, primeira coisa, a gente vai instanciar ele, ou seja, edit text nome. Notem que eu esqueci de fazer o caching aqui, né? Não tem problema, vai funcionar, mas o ideal é que seja feito, né, um cache. Então aqui o edit text nome vai receber um find view by id r.id edit text nome. Vou fazer o cache também para garantir que o que vai receber é um edit text. Ok. Então assim que eu clicar no meu botão, eu quero que
eu posso criar uma variável lá em cima, uma string, por exemplo, chamada nome. Beleza? Quando eu clicar no botão, eu quero que o nome receba do edit text o que estiver escrito. Então, para isso eu uso um get text. Porém, ele vai me retornar um objeto. Ele vai me retornar um objeto android.text.editable. Então, eu preciso antes disso converter, ou seja, eu coloco um ponto to string. Então eu estou passando uma string, né, para o meu nome aqui. Beleza, a partir de agora é só concatenar aqui na frente. Então mais nome. Seja bem-vindo e o nome da pessoa. Vou rodar aqui novamente para poder testar. Então tá aqui, vou colocar aqui o nome fulano. Vou clicar em mostra mensagem. Ó, ele pegou, ele alterou para mim a text view para essa mensagem, seja bem-vindo, e concatenou também o que estava digitado aqui, né, no nosso campo. Beleza? Então, pessoal, é assim que a gente faz a recuperação e alteração dos dados. E para finalizar a aula de hoje, eu quero mostrar um outro elemento que ele é chamado de toast. Então, muitas vezes a gente não quer que o nossa mensagem, né, o nosso conteúdo seja mostrado assim em um campo de texto. Tem outras formas também de mostrar essa mesma mensagem aqui. Um desses elementos, né, é o toast. Ele funciona basicamente como se fosse um pop-up. Então ele aparece assim na tela, né, fica um tempinho, depois some. Então como que a gente faz para poder trabalhar com ele? Vou voltar aqui no meu Java e vou criar aqui um objeto chamado toast. Vem lá de android.widget. Vou dar o nome dele de toast mensagem, ou aliás, colocar toast saudação. Vai fazer uma saudação ao usuário. Então primeiro, né, a gente vai colocar aqui seja bem-vindo fulano, e além disso, quando o botão for clicado, a gente vai invocar esse objeto toast e vai fazer um make text, ou seja, a gente vai criar um texto na tela. Então, pessoal, o código fica mais ou menos assim: toast saudação ponto vai receber do objeto toast um make text, e ele recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é em qual janela que ele está sendo instanciado. No nosso caso aqui, ele está na main activity. Então é o contexto, né, onde ele se inclui, ou seja, a janela onde ele está. O segundo elemento vai ser um char sequence, né, ou seja, a mensagem mesmo que a gente quer passar, um string, né? E por fim, a duração que ele vai ficar na tela, se é muito tempo, se é pouco tempo, etc. Então, a gente vai fazer aqui. Primeiro, ele vai ser mostrado na main activity, ponto disso. Existe uma outra forma também de fazer isso aqui, a gente vai ver daqui a pouco. A segunda coisa é a mensagem, né? Ou seja, a gente pode colocar aqui, por exemplo, FCSL te dá as boas-vindas, 2 pontos, e na frente a gente pode colocar, por exemplo, concatenado com o nome. Por enquanto a gente vai deixar assim: te dá as boas-vindas, vírgula, a duração. Vou colocar aqui toast ponto length, ou long ou short, ou seja, vai ficar muito tempo na tela ou pouco tempo. Vamos colocar long. Beleza.
Por fim, pessoal, a gente configurou o Toast. A última coisa que a gente tem que fazer é mostrar ele na tela. Então, para isso a gente vai ter o método toastSaudação.show. Vamos fazer um teste? Vou rodar isso aqui. Então, olha só. Vou digitar aqui Ciclano. Mostra a mensagem. Olha só. FCSL te dá as boas-vindas. Sumiu e também alterou aqui para mim. Então esse é o elemento Toast. Ele aparece na tela, fica um tempinho, depois ele some. Inclusive eu posso, como eu disse, né, eu posso concatenar aqui outras coisas, outras informações. Por exemplo, o nome. Vou rodar novamente. Beltrano. Mostrar a mensagem. FC te dá as boas-vindas. FCSL, né, te dá as boas-vindas. Beltrano. Ou seja, ele pegou o conteúdo daqui e jogou lá no Toast pra gente. Tudo isso feito dentro do Set on Click Listener do nosso botão. Então, pessoal, para a aula de hoje era isso o conteúdo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A partir de agora a gente consegue já, né, tá criando algumas outras coisas, né, aqui para nossa aplicação. Então, a cada vez mais a gente vai implementando, né, novos recursos. Então, notem que aos pouquinhos a gente vai juntando, né, funções de um elemento com outro e juntando tudo que a gente foi vendo aqui para trás, beleza? Então, essa videoaula vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.